2 Pedro, capítulo 3, versos 14 até o 18. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos, como estais de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor venha nos ensinar, ó Deus, nos fortalecer, ó Deus, por meio dela, nos dando da Tua paz, da Tua alegria, nos dando condições, ó Deus, de exercermos o Teu chamado, de vivermos conforme a Tua vontade, ó Deus, conforme o propósito do Senhor, ó Deus. Que assim seja, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu olhava aquelas arvorezinhas japonesas, bonsai, eu achava que aquela era uma árvore específica que não crescia, então era uma árvore que era usada daquela forma. E um dia eu estava olhando uma definição do bonsai e percebi que na verdade é uma árvore comum. A palavra bonsai significa árvore em bandeja, árvore em vaso. Então não é uma árvore específica diferente, mas é a técnica usada diferente. É uma técnica específica para miniaturizá-la. Está difícil essa palavra, hein? Miniaturizá-la, ou seja, deixá-la miniatura, mais fácil. Bonsai então é uma árvore que ela é cuidada de forma a ficar pequena. É o processo usado que transforma uma árvore num bonsai. Não é diferente, irmãos. Às vezes a gente percebe que o ser humano, nós sabemos que todos nós somos iguais, né? Não existe ninguém melhor. Um desenvolve um dom, o outro desenvolve o outro, um outro cresce de certa forma. Mas todos nós temos potencial de crescer, de ser alguém diferente, alguém usado na obra de Deus, e alguém também que pode crescer profissionalmente. E a gente percebe que às vezes podemos dizer que existem bonsais humanos, ou um bonsai humano, que significa o que é isso? Pessoas que não cresceram porque talvez estão numa tigela muito pequena, ou seja, estão vivendo dentro de um mundo muito pequeno. Foram reduzidos, muitos por outros, esperando que alguém dê valor para ele, né? E só recebe palavras de repreensão. E muitas vezes miniaturizado por eles mesmos. Ou seja,
você não acredita que você pode crescer, que você pode ser como um outro, como uma outra árvore que cresce. Se a gente pensar nisso, a Bíblia aqui em 2 Pedro 3, ele fala de que certas pessoas estavam sendo influenciadas por outros, e principalmente por pessoas que deturpavam a palavra para a destruição daquelas pessoas e deles mesmos. E o conselho do texto é que nós devemos ter cautela para não sermos arrastados por esse erro. E o versículo 18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Para nós nessa manhã, nesse momento de culto da manhã, eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso. O quanto nós fomos podados pela vida, né? O quanto nós mesmos nos tornamos menores do que podemos ser, como um vaso que nunca saiu da bandeja, como alguém que se conformou em ter uma forma pequena, como alguém que não acredita que pode ser maior do que é, que não acredita que pode ser alguém em qualquer área melhor do que é. Nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios e lá diz que eles bebiam leite, né? Não podiam tomar outra coisa, porque nunca resolveram sair de si mesmo ou sair do meio em que estavam para crescer mais. Nós devemos ser do jeito que Deus quer. A ideia aqui não é você seja grande, você seja o maior. Seja do jeito que Deus quer. Não menor, não maior. Seja do jeito que Deus quer. Precisamos então enfrentar os desafios. Acreditar. Principalmente que os propósitos de Deus para a nossa vida são maiores do que nós às vezes pensamos. Que nós podemos fazer mais. Deus quer que nós estejamos fazendo mais. Deus quer que nós tenhamos essa maturidade. Que nós estejamos crescendo na graça, no conhecimento de Deus. Então nós podemos pensar assim. Essa manhã, quando nós estudarmos a palavra, nós possamos crescer nessa graça, no conhecimento de Deus. Nós possamos ter uma visão mais real da nossa vida diante de Deus, que nós somos em Cristo Jesus, que nós podemos nos tornar em Cristo Jesus. E aí fica a dúvida para nós, né? Quem nós somos? Será que nós não somos como uma arvorezinha que não cresceu, porque vive constantemente sendo podado pelos outros, ou se auto-diminuindo, se colocando menor? Deus esteja nos fortalecendo, para que possamos ser realmente do tamanho que Deus quer. Que Deus realize essa obra na nossa vida. Crescei na graça e no conhecimento. E aí diz o texto: e a Ele seja a glória, e a Ele seja a glória. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esse momento, ó Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, as nossas vidas. Deus, perdoe os nossos pecados, ó Deus, nos fortalece, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, para que não estejamos nos conformando, ó Pai, com este século, nos conformando com uma forma pequena que muitas vezes nós mesmos nos damos, mas que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que possamos ser, ó Deus, instrumento do Senhor, conforme o Senhor quer, ó Deus. Ó Deus, nos dê essa força, ó Pai, para entender que possamos ser muito maiores do que somos, ó Deus, para glorificar o Teu santo nome. Nós não temos um Deus que não possa, ó Deus, nos abençoar, nos fazer maior, ó Deus. E por isso, ó Deus, nós Te pedimos que possamos
ser o que o Senhor Deus quer que nós sejamos, ó Deus, nessa vida, nesse mundo. Um mundo tão passageiro, ó Deus. Um mundo que nós precisamos, ó Deus, mais e mais nos entregarmos nas Tuas mãos, vivermos conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.